Amém, irmãos? Vou compartilhar um pouco agora da minha experiência também, né, como pai, marido, profissional também. Antes eu quero só fazer a leitura de um versículo que é chave nesse momento e em qualquer momento, né, da nossa vida. Filipenses 4,13 diz: tudo posso naquele que me fortalece. Amém. Amém. É um versículo bem curto, objetivo, mas que traz uma mensagem, um conteúdo, né? Uma palavra fundamental e ao mesmo tempo profética. Bom, eu vim para Rondônia, né, há 15 anos e meio, quase 16 anos, e aqui a nossa história se encontrou, né? Eu e o Marcelo nos encontramos aqui em Rondônia e nos casamos, e hoje estamos com essas 3 graças em nossas vidas. Lidar com família, né? Filhos, trabalho, né? E hoje nós também estamos em construção do nosso lar, da igreja de Deus, que é o nosso lar. Não é fácil. Mas como os irmãos vêm falando, né, nessas mensagens, os irmãos Ezra e Pedro, nós vamos passar pelo vale da sombra, vamos passar pela tribulação, e já estamos passando, né? E não há outro caminho, não há atalhos. Então o que fazer? Hebreus 10:39, não retroceder e buscar a força em Deus. Como diz aqui Filipenses 4,13. A partir daí, irmãos, eu trabalhando como juiz, nossa vida foi marcada por várias restrições. Nós já tivemos, na época que o Pedro nasceu, aliás, 13 dias antes, né, sofremos atentado na nossa casa, atentado a tiros, né? E a profissão nos fez muitas restrições. Mas a partir do instante que nós tivemos essa restrição por meio desse incidente, nós começamos a buscar a palavra de Deus. Naquele momento nós entramos na vida da igreja. O Senhor vai trabalhando, né? Ele permite, né, para que nós possamos realmente em algum momento buscá-lo, né, e Ele poder agir e completar a sua obra, que Ele vai completar. Quanto mais nós ficamos reclusos do mundo, mais livres nós estaremos para receber Deus. Ele está dentro de nós, em espírito e em verdade. Quando nós viemos a Porto Velho, aconteceu toda essa situação, diagnóstico revelado, né? Tudo novo, né? Pandemia. Então a gente vê que são vários momentos, né? Aquele primeiro momento de restrição por conta de uma situação de profissão, né? Quando viemos a Porto Velho, outra mudança. Na pandemia, uma outra situação que a gente começou a aprender. Mas em todos os momentos foi Deus que nos sustentou. Amém. Então a pandemia, né, não tem como a gente conseguir passar por esse momento sem a fortaleza de Deus, como diz a palavra. Sim, e não tem como a gente não se transformar, porque nesses momentos que a gente acaba deixando de buscar as rotinas, a circulação nossa se torna menor, a gente voltou mais para a palavra de Deus. E aí nos engrandecemos, né? E crescemos mais com isso. Amém. Espiritualmente falando. Eu busquei, né, de uns tempos para cá, logo um tempo após o Pedro já ter essa confirmação, desenvolver um trabalho social, né, filantrópico, em volta da temática da acessibilidade e da inclusão. Me inseri no Tribunal de Justiça, né, na Comissão de Acessibilidade, né, em Brasília, na própria AMB, que é a nossa associação nacional, a diretoria que cuida dessa pasta, e até no CNJ também, cuidando de resolução relativa ao tema aí. Fiz e faço ainda diversos eventos gratuitos para entidades, né, filantrópicas, entidades voltadas para a causa, a partir do momento em que eu fui tocado pelo Senhor, né? Porque a gente fica pensando, né, irmãos,
você tem um filho autista. Tá, isso gera o que em você? Né? O que isso muda? Né? O Senhor, Ele quer que nós sejamos úteis para a obra dEle. Então essa pandemia me fez confirmar aquilo que o Senhor já vinha trabalhando em mim, na Marcilene e nas crianças. Então eu tive a certeza que eu tinha que desenvolver algo, né, para que o Senhor, né, fizesse cada vez mais a sua obra no meu lar, porque a palavra diz que o Senhor honra você quando você honra Ele, né? Então eu quero honrar o Senhor nesse aspecto aí, né? A Marcilene, os meninos, todo mundo trabalhado esse sentido aí, né? E nessa pandemia nós buscamos tudo fortalecer por meio das redes sociais, né? Desenvolvimento desse trabalho, né? Fizemos diversas lives, diversos debates sobre o tema do autismo, da inclusão, da acessibilidade, das pessoas com deficiência, né? Hoje isso é um grande desafio, porque no Brasil não há uma priorização de política pública, não se vê uma preocupação governamental, né? E esse é um grande desafio, que nós vemos que Deus, né, quando mostra lá a passagem de Jesus, né, que Ele curou os leprosos, né, fez andar os paralíticos, né, mostra o quê? Que Jesus foi um homem que buscou a inclusão de todos. Então, se nós olharmos atentamente a palavra, a gente começa a perceber, né, o quanto que a Bíblia, né, esse livro aqui que não mudou desde a sua criação, trabalha isso, né? Por isso que eu vejo a importância nesse momento de compartilhar esse assunto com os irmãos, porque a temática da acessibilidade e inclusão está aqui dentro da Bíblia, né? Jesus pregou isso, né? Pelo amor fraternal, pelo amor ágape de Jesus, Jesus não excluiu ninguém, pelo contrário, Jesus veio para buscar exatamente aqueles que estavam excluídos, aqueles que estavam alijados da sociedade, né? Que ninguém dava nada por ele, né? Esse é o que Jesus queria, né? Tomá-los, porque os outros já estavam sãos, e Jesus veio para cuidar, para curar os doentes, né? Também, né, irmão? E aí a gente começa a fazer isso, né? A pandemia nos ensina uma nova forma de ver, uma outra, né, outra leitura, né? Além da condição do Pedro e dos demais filhos, aí a gente começa a fazer uma reflexão, né? E aí a palavra, ela vai nos dando a direção, porque a gente por nós mesmos, a nossa capacidade, nós não somos nada. E quando a gente na pandemia descobre, né, que nós não sabemos para onde agir, a solução é busque o Senhor, né? A gente fica abatido, às vezes consolado, mas a palavra diz: não se abateis, né? Não ficais entristecidos, né? Sejam fortalecidos no Senhor. E aí a gente percebe que o Senhor, Ele é dos cansados, né? Ele é dos que estão ali abatidos, porque o Senhor está conosco. E quando a gente está com o Senhor, a gente não sente o cansaço, né? A gente não se esmorece, né? Mas quando se distancia do Senhor, a gente começa a perceber tudo isso. E ao fazer todas essas reflexões, é para a gente enxergar o que, irmãos? Enxergar que nessa pandemia é muito difícil você realmente conciliar trabalho, conciliar estudo, conciliar família e tudo mais, buscando isso nas nossas próprias forças, né? Todo esse trabalho social filantrópico envolve uma dispensação de tempo, uma restrição às vezes de alguns tempos com a família, mas o Senhor está comissionando isso, né? Isso é a vontade do Senhor. Então, quando você trabalha com o Senhor, quando você faz algo para o Senhor, porque é a vontade dEle, não a minha ou a dela ou a nossa vontade, tudo será realizado, né? O Senhor vai deixar que isso se complete. Amém. Porque isso é abençoado, né? O nosso coração vai estar descansado.
Agora, se eu estiver fazendo algo, né, nessa pandemia que não estiver me ensinando algo que me engrandeça espiritualmente, ou não estiver trazendo essa paz comigo, então não dá certo. Então, irmãos, se a gente for pensar, né, como que seria uma experiência boa para o irmão, né, para todos que estão nos ouvindo aí, lidar com a família, com filhos, com o casamento, com tudo, né, trabalho, nesse momento de pandemia. Buscar a palavra, né, verificar qual a vontade do Senhor, sim, conformar o seu pensamento, né, o nosso pensamento, a nossa vontade com a do Senhor, para ver se bate, né, e colocar para o Senhor ir à frente realizando, né, já limpando, já fazendo todas as situações. A gente tem buscado, né, em casa, fazer alimento diário para as crianças também, que é uma coisa importante, né, o alimento diário Kids, e assistir as mensagens infantis que tem nos canais do IVPT, né? E no meu trabalho, a gente, na medida que vai tendo espaço, sempre procura também, né? Seja no trabalho secular, seja nessas palestras, né? sobre acessibilidade e inclusão, sempre mencionar que ali a palavra de Deus é o que realmente vai consolar. Então, eu considero que nós não estamos ainda no final, né? A palavra, nós não estamos ainda no limite das nossas tribulações aqui. Mas, com certeza, tudo se torna mais fácil quando o Senhor está agindo, né? Às vezes, naqueles momentos difíceis ali, você coloca um hino, aí, ufa, parece que dá um alívio, né? O hino traz aquela mensagem, traz aquela paz que a gente busca, seja para as crianças, né? Seja no próprio trabalho também, seja às vezes numa palestra. Enfim, irmãos, eu acho que o que a gente precisa é exatamente buscar isso, né? Aqui em Filipenses 4:3 é um dos versículos mais breves e ao mesmo tempo de um conteúdo muito profundo, né? Que dá um dia de estudo, vamos dizer assim, dá um alimento diário quase, falar sobre esse versículo aí. Então, eu quero assim dizer que nós estamos muito felizes, né, de ter tido a oportunidade de compartilhar, de dizer, né, como que a gente lidou com tudo isso. Eu, como pai, aprendi muito, né, e tenho errado muito também nessa pandemia, mas a gente busca sempre estar reconstruindo, né, e estar mostrando para as crianças que o Senhor, Ele quer nos ganhar, né? Que nós estamos em aprendizagem. As crianças não vão ver nós como pais, como pessoas perfeitas, né? Elas vão ver em nós como pessoas que têm realmente o Espírito de Deus, né? Pessoas que têm ali a vontade de buscar mais o Senhor, né? Então é isso que tem realmente nos movido nessa pandemia, em meio a dificuldades, em meio a tantas situações aí, mas sempre que a gente está realmente no nosso limiar, o Senhor vai lá e dá aquela levantada e diz: você é meu filho, você é meu servo, né? E eu quero você para servir. Então hoje a minha missão não existe uma missão minha, na verdade. O que existe é uma missão do Senhor, né? Sim, e eu, na verdade, eu sou um comissionado, né? A Marcilene, né? O Arthur, a Maria e o Pedro, né? Sim. A gente busca comissioná-los, busca mostrar para eles que não adianta a gente querer ser aquela pessoa, né, do mundo que tem toda a razão, que tem toda a certeza, né? A única certeza é que a gente provém de Deus. Amém. E que Deus é que dará o nosso futuro. Então, tudo isso tem nos mostrado e tem nos propiciado esse trabalho. E como eu disse, a minha comissão do Senhor, né, de ajudar muitas pessoas aí, principalmente pessoas que às vezes não sabem como buscar direitos, né? Buscar a inclusão de pessoas com deficiência, que é uma dificuldade muito grande ainda nos dias atuais. Porque a sociedade hoje, infelizmente, é uma sociedade que visa mais o eu, né? E
quando você está na vida da igreja, você vê que isso não pode acontecer. É uma mistura que não combina, né, com a palavra de Deus. A gente não pode buscar eu. Então eu não vou salvar o meu irmão, então eu não vou salvar minha esposa, eu não vou salvar meus filhos, eu busco só a mim, né? Primeiro eu tenho que me constituir. Eu como cabeça desse lar, eu tenho que me constituir. Amém. Do meu cabeça que é Jesus, né? E por sua vez ali buscar em Deus a fonte de todas as coisas. Então a gente, ao fazer tudo isso, irmãos, a gente começa realmente a dar significado, né? Não se importa mais tanto, né, com aquilo que o mundo está falando ou fazendo, né? Porque hoje, quando eu ouço um hino, né, isso muda o meu dia, né? Muda o meu humor, muda a minha estima, né? E é muito bom, sabe? Eu quero que o Senhor realmente possa ganhar cada vez mais da minha família, né? Ganhar eles para a vida cristã, né? Uma vida realmente de estar auxiliando, né? Os irmãos. E à medida em que você vai buscando isso, você se torna uma pessoa realmente mais iluminada, né? As pessoas olham para você e alguns olham para mim, né? E falam, nossa, mas será que esse é aquela pessoa que eu conheci antigamente? Aí eu digo, sim. Exteriormente sim, mas interiormente não. Porque exteriormente, fisicamente eu não mudei, né? Mas interiormente sim. Por quê? Porque aquilo que me preenchia antes não me preenche mais. E aquilo que não me preenchia antes, agora me preenche, que é o Espírito de Deus. E aí isso passa para a esposa, passa para os filhos, porque eles veem que o pai dele, né, a mãe dele, né, a família dele é uma família, não tem que ser igual aos outros, né? Como quando eu falo, eu vou fazer uma palestra sobre inclusão, eu não tenho que me preocupar se a pessoa com deficiência, ela não tem que ser igual aos outros, eu não tenho que moldá-la aos outros. Eu não tenho que, na vida da igreja, moldar o meu filho com o filho do vizinho, com o filho do outro lado da rua. Não, eu tenho que moldar o meu filho, a palavra de Deus. Sim. Eu tenho que moldar a pessoa com deficiência, a palavra de Deus e a ele mesmo. Sim. Né? Respeitar a particularidade, a singularidade dele. Sim. Porque nós temos que permitir que ele tenha a sua expressão própria, né? Cada cristão busca salvação, então cada pessoa com deficiência também tem que buscar a sua própria condição. Então, para fazer um paralelo para os irmãos entenderem essa situação aí. Então, irmãos, assim, nós teríamos muitas coisas para falar. Eu, quando eu empolgo, eu falo demais. Eu acho que já falei muito com os irmãos. Peço perdão pelo tempo, mas assim, porque duas coisas que me deixam muito felizes. Primeiramente, falar da palavra de Deus. Sim, e segundo, falar sobre a inclusão e a acessibilidade para as pessoas. Amém. Porque eu quero também que a minha família seja acessível à palavra, seja incluída na palavra e a palavra esteja incluída dentro dela. Amém. Por isso é que eu associo sempre essa temática à palavra de Deus e vice-versa, para que isso não esteja desassociado. E de fato eu entendo que não está desassociado, e não é para ser, né? Então, mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade, nossa família aqui, eu e Marcilene, as crianças, o Arthur, Pedro e Maria, agradecem a oportunidade. Com certeza. E nos colocamos à disposição dos irmãos, de tantas pessoas que tiverem necessidade de buscar uma palavra de alento, uma palavra de consolo, sim, de direção nessa questão da acessibilidade, da inclusão, e também uma mensagem espiritual. A gente está aí para realmente servir o Senhor. Amém. Tá? Que Deus possa abençoar cada um dos irmãos, cada um dos que estão nos ouvindo. Isso aí. E que nós possamos realmente ir para frente, né? Pra frente, como diz esse hino, né? Para frente vamos, e vamos buscar no Senhor a nossa fortaleza. Jesus é o Senhor. Jesus é o Senhor. Amém. Amém.